Olá pessoal, boa noite, tudo bem? No Confloss, na veia, dessa noite, nós vamos disponibilizar a gravação da PHP Conference de 2024. Aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho e lembrando as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão. Aqui dentro do descritivo, de novo, desse vídeo, você identifica os nossos canais. A melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Palestra de agora, PHP na sala 1, onde você está, PHP e DevOps, de localhost a produção com segurança e confiabilidade, com Roberto Beraldo. Roberto, primeira mão, muito obrigado pela sua participação, tá? Obrigado por compartilhar o seu tempo, compartilhar o seu conhecimento, os seus insights, as suas dicas. E, gente, a gente só consegue fazer o evento porque a gente tem palestrantes profissionais que fazem como o Roberto está fazendo, tá? Senão a gente não ia conseguir organizar. Então eu peço para que vocês conheçam sempre melhor o trabalho dos nossos palestrantes, principalmente, no caso agora, especificamente do Roberto. Certamente ele vai passar as redes sociais dele, LinkedIn, enfim. Entra lá, faz contato, não deixa o evento morrer. Acabando o evento, continue em contato, tá bom? É isso, Roberto, a palavra é sua, tá? Boa palestra para todo mundo. Qualquer coisa é só me chamar que eu estou por aqui. Beleza, valeu, Anderson. E primeiramente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Já vim algumas vezes aqui como congressista, dessa vez estou como palestrante. Uma grande conquista aí para mim. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre PHP e DevOps. Subtítulo aqui, como a gente ir de localhost à produção com segurança e confiabilidade. Então, talvez um desafio um pouco grande, você nunca vai ter 100% de confiabilidade e segurança, mas vamos tentar chegar o mais perto possível disso daí. Beleza, um pouquinho, antes de começar, falar um pouquinho aqui sobre mim, quem sou eu. Esse aí da foto sou eu, uma foto um pouco mais recente. Eu estou trabalhando já, basicamente, as minhas duas atuações principais aí como engenheiro de software, como desenvolvedor de software e engenheiro DevOps. Estou nessa área aí profissionalmente desde 2009, mais ou menos. Considerando desde a época aí de época de pesquisa e estágio e tudo mais. O meu contato com o PHP foi até um pouco antes, lá na faixa de 2005, mas para não parecer tão velho, eu deixo 2009. Já participei de alguns fóruns por bastante tempo, onde eu aprendi muito, também pude compartilhar muito do que eu sabia. Os dois principais, esse da esquerda aqui, o Masters e o Script Brasil. Para quem é mais das antigas, capaz que se lembra, isso aqui antes da popularização dos grupos de Facebook, depois do Stack Overflow, nossas principais referências eram esses fóruns. E, além disso, também sou autor e instrutor de alguns cursos online, mas o principal, por um bom tempo, foi o Ultimate PHP. Hoje ele está desativado, eu não estou com ele online. Tem planejamento já para retomar isso em breve, um dos meus planos para 2025. E o que eu tenho mais recente aqui é esse Shell Script para DevOps. E para mim, Shell Script eu acho que é a principal ferramenta, ou pelo menos uma das principais ferramentas para automação. Não só para DevOps, mas para programação em geral. Então, é uma das melhores ferramentas. Inclusive, eu vou falar um pouquinho de Shell Script aqui na palestra. Mas então vamos falar qual é o objetivo que eu tenho aqui hoje. Eu quero apresentar algumas ferramentas para resolver três principais pontos aqui, tá? São padronização, segurança e confiabilidade. Isso pensando nesses três pilares desde o nosso ambiente local de desenvolvimento até o ambiente de produção. Então, tem três... Dá para desmembrar esses três pilares aqui em alguns problemas comuns que a gente costuma ter. Erro de sintaxe, variáveis e funções não definidas, despadronização e também a reintrodução de bugs que a gente já
havia corrigido no passado. Né? Então, erro de sintaxe, por exemplo, é uma coisa que parece extremamente simples, mas eu até pergunto, quem nunca quebrou um ambiente de produção com um erro de sintaxe? Tá? Quem nunca passou por isso, acho que ainda vai passar. E provavelmente quem não passou por isso ou está há pouco tempo, né, trabalhando com programação, ou já levou sorte de pegar a empresa que já tem processo bem definido. Mas se você pega uma empresa pequena, ou até média empresa, né, essencialmente os sistemas rodam em uma máquina virtual, seja um Droplet na DigitalOcean, uma EC2 da Amazon, né, na AWS. E aí, quantas vezes já acontece de, alguém reportou um bug, aí você vê, isso aqui é coisa simples, vou resolver em produção. Aí você vai lá, faz um SSH na máquina, abre o script no Vim, ou no Nano, né, para quem é do time do Nano, mas eu recomendo o Vim. Então você abre o Vim, edita o arquivo e, esqueceu um ponto e vírgula, esqueceu um fecha parênteses. Ou mesmo quando você vai editar, por exemplo, um arquivo de configuração, geralmente é um array, e aí você esquece um fecha colchetes, você esquece uma vírgula, e aí ferrou, porque se você erra a sintaxe num arquivo de configuração, você quebra a sua aplicação inteira. Então, é um erro simples, mas que, né, acontece bastante. Variáveis e funções não definidas, isso aqui é geralmente erro de digitação. Então, se a gente pegar, por exemplo, o PHP tem a função fileGetContents, o contents no plural. Mas, eventualmente, você vai lá e você está num editor que não tem autocomplete, por exemplo, você digita fileGetContent, né, no singular, e aí vai dar o erro de função não definida. Ou se você definir uma variável content e usar contents, ou vice-versa, né? Isso também é comum. Despadronização, aí, alguns podem falar que é um pouco de chatice, mas a gente vai ver alguns exemplos para frente. Então, se você faz um if e coloca o abre parênteses colado no if, ou você dá um espaço, ou o abre chaves fica na mesma linha, fica na linha seguinte, né? Cada um programa de um jeito, e para manter isso a longo prazo, principalmente em equipes médias para grandes, isso pode ser um problema. E a reintrodução de bugs também, isso aqui, você pensa, poxa, esse bug aconteceu de novo, sendo que eu corrigi na semana passada. Então, todos esses problemas aqui são relativamente frequentes. E como que a gente pode resolver eles, então? Né? A gente tem 4 principais formas, ou frentes, né, de atuação para resolver esses problemas. A primeira aqui é o linting, que são ferramentas para identificar erros de sintaxe num script, né, nesse caso no PHP. É até curioso porque não tem uma tradução exata para linting, porque se você pegar a palavra lint significa fiapo. Há pouco tempo atrás eu descobri a história por trás disso, até curioso, não sei se alguém já foi atrás disso. A primeira vez que alguém escreveu um programa para lint, lá na década de 70, para a linguagem C, o cara chamou de lint, porque ele pensou no código dele como tendo erros de sintaxe, como se fosse uma roupa com fiapos. Ele queria tirar os fiapos, e aí veio o nome lint e ficou. Então, não tem uma tradução boa, mas são fiapos. Né? Para quem tem gato, né, assim como eu, sabe que, ao contrário, não são bem fiapos, mas os pelos de gato se espalham pela casa, pela roupa. E além do lint, a gente também tem aqui o estilos de padronização. Então, aqui, no caso do PHP, né, vocês já ouviram falar talvez das PSR, né, PHP Standard Recommendations. Então, você tem a PSR 1, 2, e aí vai até nem lembro mais que número que está, mas a PSR 12, a gente vai falar dela um pouco mais para frente, a PSR 12 define alguns padrões de código, né, de estilização. Então, é isso que a gente vai usar numa ferramenta que a gente vai ver logo mais à frente. Também tem a análise estática, tá? Não confundir com o linting. O linting faz uma análise sintática. E aqui a gente está falando de uma análise estática, que tem o objetivo de identificar erros complexos no programa sem executar o programa. Então, você faz uma análise do código, verifica tipos de variáveis, tipos de retorno, se você está passando um parâmetro de um tipo que é esperado, então você consegue detectar vários desses
possíveis erros sem executar o código. Você consegue identificar antes de isso chegar em produção. A gente também tem os testes automatizados, que talvez sejam um dos mais populares aqui entre essas ferramentas. Então, por exemplo, o PHP Unit, mais recentemente, que é o mais novo, tem o PEST. A gente vai falar do PEST um pouco mais para frente. Então, com essas quatro frentes aqui, a gente consegue resolver praticamente todos esses problemas aqui que a gente viu. Tá? Então, vamos começar aqui falando sobre... Aliás, vamos começar antes... Só dar um exemplo. Eu criei uma API bem simplesinha, tá, para a gente estragar, na verdade. A ideia aqui não é criar uma aplicação bonita, uma aplicação útil, né? Aqui, literalmente, são duas rotas. Tá? Eu criei um projetinho em Laravel, tem aqui uma rota com prefixo posts, aí ele tem um get e tem um post. Só isso. E aí o post controller, eu dividi aqui em duas partes, o arquivo é um pouquinho longo. Eu criei uma constante que vai ter o URL da API que a gente vai usar, que é o JSON placeholder. A gente simplesmente quer listar posts e salvar um post. Tá? Não tem parâmetro, não tem argumento, não tem nada, é só bem simples. Então, o que eu faço aqui? Na index, alguns pontos de atenção, tá? Porque eu vou falar de alguns pontos que a gente vai mexer mais para frente, a gente quer estragar esse código para ver as ferramentas funcionando. Então, a gente vai mexer nesse valor de retorno, você prestar atenção que tanto o index quanto o store, eles retornam JSON response, que é o tipo de retorno da função. Outra coisa, o try, não só o try, mas todos esses blocos aqui, eu estou seguindo a PSR12. Então, no método, eu coloco o abre-chaves na linha seguinte, porém, em controle de fluxo, eu coloco as chaves na mesma linha, separada por um espaço. Tá? E aí eu faço uma requisição get, aqui no caso do index, e depois gero um response do tipo JSON com dois objetos, com success. Presta atenção que success é com 2 Cs e com 2 S. Isso aqui a gente vai estragar depois também. E tem o objeto data, que tem o valor que a API respondeu. Mesma coisa que do lado direito para o store. Tá? A única diferença é que aqui eu estou fazendo um post, então eu estou mandando esse payload com user ID, title e body. Eu mando isso para a API e mesma coisa. Faço um try, faço um post e aí gero um response com success e data. Extremamente simples, tá? Só para a gente ter um código para poder estragar depois. E aqui, quero só mostrar o que eu adicionei no Composer JSON da aplicação. Dentro dos scripts, tudo que está aqui fora desse quadro vermelho que eu coloquei, isso aqui já é nativo do Laravel. E aqui eu adicionei 5 scripts, né, que eu quero mostrar depois da execução. Então, eu criei o PHPCS, que vai chamar o comando PHPCS. Mesma coisa que o PHPLint. No PHPStan, eu chamei o PHPStan com o parâmetro analyze, e eu fiz a mesma coisa para o Psalm e para o PEST. Tá? A gente vai falar de cada uma das ferramentas logo em seguida. Aqui eu quero só mostrar que de onde vieram os comandos que eu vou mostrar mais à frente. Eles estão definidos aqui no Composer JSON. E aqui só para mostrar que a aplicação funciona, apesar de bem simples. Então eu faço um curl no localhost, né, /API/post, faço um get, e aí eu só formato com o comando JQ, para ficar um JSON bonitinho aqui. Então você vê que ele, de fato, tem a saída com o success true e com o data. Isso aqui para o get, né, para listagem de posts, a mesma coisa aqui para o post, onde eu faço uma inserção. Né? Eu crio um post, ele também retorna um ID aqui, um ID 101, tá? Só de exemplo. Beleza, então a aplicação funciona, a gente tem um código bem simples e funcional. Então vamos começar aqui a falar sobre as ferramentas. Para a gente falar sobre linting, nós vamos usar uma ferramenta chamada PHPLint. Está aqui o GitHub oficial da ferramenta. Tá? Deixar sem o vídeo dele. Oi? Não entendi. Faz o áudio. Então eu tenho o PHPLint, que vai fazer o lint do nosso código, né, a análise sintática. E para instalar, a gente vai usar aqui o Composer, então o Composer require Overture PHPLint, versão 9.5, que é a mais
a mais recente. Aí, tendo ele instalado, a gente coloca um arquivo de configuração, nesse caso aqui o arquivo phplint.yaml, é um arquivo oculto, né, um ponto phplint.yaml. Eu posso configurar aqui alguns parâmetros, nesse caso eu coloquei o path, então eu defino que eu quero fazer o linting somente na pasta app e na pasta config. Poderia colocar na aplicação inteira também, mas nesse caso, por exemplo, eu coloquei só nessas duas. O jobs é a quantidade de threads que ele vai abrir, então você consegue fazer análise em paralelo. As extensões, o tipo de extensão de arquivo que você quer usar, aliás, que você quer analisar. Então, nesse caso, eu vou analisar os arquivos PHP. Eu vou excluir a pasta vendor, porque não faz sentido eu rodar um lint em código de terceiro, que eu não posso, ou até posso, mas não deveria operar. Então, eu excluo a pasta vendor. Eu defino que eu quero que ele exiba os warnings, né? Então, não só erros, ele vai exibir os avisos também. E aí, o memory limit, eu tiro o limite de memória. Tá? Isso aqui é em ambiente local, beleza, não tem problema. A produção, aliás, produção não, mas isso aqui vai rodar, por exemplo, uma pipeline CI/CD. Então, aí você tem que tomar cuidado com isso daqui. Mas em ambiente local, não tem problema deixar -1. E aí, esse no cache, eu defino para não usar cache. Então, ele sempre vai fazer a reanálise de todo o código. E aí, para eu executar isso aqui, eu rodo o comando o composer phplint. Daí ele vai buscar lá no composer.json, tá? Que é o script que a gente definiu. A saída toda bonitinha, tudo verdinho, sem erro nenhum. Isso aqui é o que a gente espera ver sempre, né? Mas, vamos estragar o código, então. Como é que a gente faz uma execução com erro? Aqui do lado esquerdo, essa setinha singela aqui do erro ficou muito grande. Eu só tirei o ponto e vírgula, então eu gerei um erro de sintaxe. E aí, quando eu executo de novo o phplint com esse erro, aí ele fica todo vermelho aqui, ele mostra o trecho que está com erro, e ele coloca aqui o erro unexpected variable. Então, ele tem uma variável não esperada, e aí, claro, fica a cargo do programador, né, do dev, interpretar esse erro e entender que a variável foi inesperada porque faltava um ponto e vírgula. Então, isso aqui a gente já consegue detectar os erros via phplint. Aqui do lado esquerdo, a linha com erro está sublinhada, tá? Porque eu peguei isso aqui no VS Code, meu VS Code já está com esse plugin do phplint, então ele já mostra ali. Mas, supondo que você esteja num ambiente que não tem esse plugin, você consegue identificar o erro só rodando o phplint. Beleza, então vamos falar sobre, é isso que a gente tinha para phplint, vamos falar sobre a padronização. A ferramenta que a gente vai usar para isso é o PHP Code Sniffer, o famoso PHP-CS. Para instalar ele também via Composer, a gente faz um Composer Require. Não tem muito segredo, não. Ele também tem um arquivo de configuração, o arquivo phpcs.xml, nesse caso aqui, um pouquinho mais velho, né? As ferramentas mais novas geralmente estão vindo com JSON ou YAML, esse aqui é XML. Aí você consegue definir, por exemplo, o nome que você vai criar para esse conjunto de regras, né, o rule set. Pode colocar alguns parâmetros, então você quer definir as cores no output. O P, não me lembro o que é o P, acho que é para ele fazer o print não lembro de cabeça agora, esqueci. Também tem, você quer fazer o paralelismo na análise. E aqui o que é mais importante, qual a regra que a gente quer usar para essa análise. Nesse caso aqui, na linha 9, está a PSR 12. Foi aquilo que eu falei mais cedo, que é a PSR que define os padrões de escrita do PHP, né? Quando usar, quando e onde usar o abre-chaves, fecha-chaves, parênteses e tudo mais. E aqui, logo embaixo, eu defino quais arquivos eu quero fazer o scan. Nesse caso, eu coloquei app config, adicionei também o routes. No outro exemplo, eu coloquei só app e config, né? E aqui eu quero excluir os arquivos que estejam na pasta logs, na pasta vendor, e também quero excluir os arquivos JS e SQL. Então, com essas configurações feitas, a hora que eu rodar,
o Composer PHP-CS. Então eu tenho que ver essa saída bonitinha aqui, tudo em verde. Tudo verdinho, sem erro nenhum. Isso aqui é o esperado, né, sempre. Mas a gente quer ver a coisa pegando fogo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou simplesmente jogar o abre-chaves do try para a linha de baixo. Que isso aqui vai contra a PSR12. Ela diz que você tem que colocar na mesma linha separada por espaço. E aí eu executo o script, aliás, eu executo o Composer PHP-CS, ele vai fazer a análise do código, ele vai apontar aqui que na linha 46, ele dá um erro aqui falando expected one space after try keyword, new line found. Então ele estava esperando exatamente um espaço depois da palavra, depois da palavra-chave try. E ele encontrou uma quebra de linha. Então ele já aponta esses erros aí, e aí você tem que olhar e corrigir. Né? Voltar ao que era antes, né? Como com abre-chaves na mesma linha do try. Esse tipo de coisa eu sei é um pouco chato. Tá? Provavelmente se você implementar isso aqui na tua equipe, vai ter pessoas te enchendo o saco, xingando você mentalmente, mas, cara, é questão de tempo. E padronização é bem-vinda, porque senão cada um escreve código de um jeito, e aí na hora de manter vira uma bagunça. Então, já que tem a PSR12, né, vamos seguir. Eu recomendo que todos sigam também. E agora vamos falar sobre análise estática. Vou tomar uma água antes. Sobre análise estática, eu trouxe aqui duas ferramentas. A PHP Stan e o Psalm. Fiquei na dúvida qual que eu traria, acabei trazendo as duas, porque as duas são muito boas, são muito conhecidas. E o PHP Stan é um pouco mais restritivo, né? E o Psalm é um pouco mais flexível. Logicamente, os dois podem ser configurados para serem mais ou menos restritivos. A gente vai ver os arquivos de configuração deles. Mas, de modo geral, o PHP Stan cobre mais, tem uma cobertura melhor de análise. Mas, de qualquer forma, como os dois são de código aberto, são gratuitos, nada te impede de ter os dois, né? O que um não pegar, o outro pode pegar. Então, por isso, recomendo ter os dois. Talvez para projetos muito pequenos, pega só o Psalm, por exemplo, mas se tiver tempo de implantar os dois, coloca os dois, é mais seguro. Então, aqui, os arquivos de configuração dos dois, aqui à esquerda tem o Psalm, que também tem um arquivo XML. Então, você vê aqui que na linha 3, eu consigo definir o error level. Então, o nível de erro que eu quero que ele faça o scan. Nesse caso, eu coloquei 7. Eu não me lembro, eu acho que ele vai até 10. Não lembro agora de cabeça, esqueci de deixar anotado aqui. Então, você consegue definir o nível de erro que você quer analisar. Aqui, um pouco mais abaixo, né, a partir da linha 11, a gente pode definir quais são as pastas que a gente quer analisar, né, as pastas do projeto. Então, aqui eu coloquei na pasta pp, a pasta config, e ignorei a pasta vendor. E aqui do lado direito tem a configuração do PHP Stan. Então, ele também tem um nível de erro, você consegue definir aqui a variável level. Eu coloquei 6, esse aqui no caso vai de 0 a 8. Então, eu estou quase lá no mais restritivo. Também coloquei para escanear as pastas app e config. E aqui ele tem uma opção no Bootstrap File. Você precisa incluir para ele carregar o autoload do Composer para conseguir fazer o carregamento das classes automaticamente. Então, para a configuração é isso. E aqui a execução dos dois. Ambos com a saída tudo verdinho, bonitinho como a gente quer. Porém, a gente quer estragar as coisas, então vamos estragar aqui. Lembra que eu falei para prestar atenção no retorno dos métodos, né? Tanto o index quanto o store? Lembra que eu tinha aqui o retorno do objeto, estava tipado o retorno, né? Estava com o retorno de JSON response. E aqui eu tirei, deixei sem o valor de retorno, desculpa, sem o tipo de retorno. E aqui eu adicionei uma linha nova,
aqui na linha 40 na linha 40, eu adicionei um log, uma mensagem de log que está chamando uma variável var, uma variável que não existe. Então, vamos deixar esses dois erros aqui e vamos executar o psalm e o PHP Stan para a gente ver qual que é a diferença. Então, aqui à esquerda, rodando o Composer PHP, o Composer Psalm, ele vai indicar um erro. Então, tem aqui, undefined variable. Aí ele diz que não existe, né, não encontrou a variável var. Então, o Psalm acusou somente um erro. Aqui embaixo ele diz, tá, ele tem aqui one error found, mas também tem one other issue found. Então, ele achou um outro problema, mas que ele não trata como erro. E aí você pode passar alguns parâmetros a mais aqui para... Tem um parâmetro aqui embaixo, ó, menos issue igual a missing return type. Você pode ir lá no Composer JSON e encher de parâmetro lá no script do Psalm. Você pode colocar todos que você quiser. Mas aqui, né, por padrão, ele pegou só um dos erros, que era da variável não definida. E aqui à direita a gente tem o PHP Stan, que apontou os dois problemas. Então ele apontou que na linha 36 estava sem o tipo de retorno, né? Não tem nenhuma definição do tipo de retorno no método, e apontou também aqui na linha 40 a variável não definida. Então você vê que o PHP Stan fez uma cobertura melhor, né? Fez uma análise mais completa e encontrou possíveis erros. Né? A questão de ser um erro ou não, isso é um pouco... é questionável, né? Porque é preferível você colocar valor de retorno, né? Coisa que a partir do PHP 7, né, é possível ter valor de retorno. Não que seja um erro não colocar, mas é uma boa prática. Então, o PHP Stan segue essa boa prática, conforme o nível que você definiu, né? Eu coloquei o nível 6. Se você colocar um nível menor, provavelmente ele não vai disparar esse erro da linha 36 do tipo de retorno não definido. Tá? Isso aqui vai depender da tua aplicação, do nível de erro que você definir. Beleza, então de análise estática, é isso, essas duas ferramentas. Então vamos falar sobre teste automatizado. As duas ferramentas principais que a gente tem para PHP são o PHP Unit e o PEST. Eu escolhi o PEST por ser mais moderno, né? Ele é baseado no PHP Unit, mas os projetos mais novos estão adotando o PEST, então vamos seguir com o PEST. Aqui o GitHub do projeto. Para instalação, está aqui também via Composer, faz o Composer Require, instalando todas as dependências do PEST. E aqui os test cases que eu criei, tá? Eu dividi em dois lados aqui para não ficar tão pequeno na tela. Então vou começar aqui pelo lado direito. Tem dois testes que eu escrevi, tá? Só para a gente testar o index. A gente vai fazer uma requisição get, vai verificar se ele recebeu o status 200, se ele retornou o status 200, e a gente vai chamar essa função que faz um assert. Né? Eu já falo dela ali, que está à esquerda. E aqui embaixo tem a mesma coisa, só que para a função store, para o endpoint do store, né, de criação de posts. Então ele vai fazer um post para essa rota, vai detectar se ele retornou um status 201 e vai rodar essa função do assert. E aqui na esquerda está a função que eu criei para fazer os assertions. Então, eu verifico se o retorno, se o tipo de retorno daquela requisição, né, o cabeçalho da requisição retornou application JSON, e também valido o JSON de saída se ele tem aqueles valores que a gente definiu lá no começo, o data e o success, e eu também valido se o success é true. Então essas validações aqui são importantes, porque a gente vai quebrar elas logo em seguida aqui para ver o PEST funcionando. Então, a execução bem sucedida, aqui com o Composer PEST, fica tudo verdinho, passamos 2 testes, fez 12 asserts. Agora vamos quebrar o código, então. E por isso que eu falei para prestar atenção lá sobre o success com 2 Cs e com 2 S. Nesse caso aqui eu criei um erro de digitação, tá? Coloquei o success com um S só,
E vamos ver o que acontece então quando executa. Então, se eu rodar o Composer Past, e aí não está verdinho mais, está aqui dando erro, e dá um failed, falando failed asserting that an array has the key success. Então, ele falhou para identificar que o array contém uma chave chamada success. Né? A gente trocou o success com 2 S para success com um S só. E aí já disparou o erro. Então, as outras ferramentas, né, são todas essas que a gente vai usar. E o que a gente quer sucesso total, a gente quer o Homer Simpson feliz aqui. E aí a questão é a seguinte, a gente tem essas 5 saídas, mas se você olhar em cada uma delas, eu tive que rodar o comando. Então eu rodei o comando composer php cs, composer php lint, composer php stem, e por aí vai. E o problema disso é que você vai esquecer de rodar isso aí. Você não vai lembrar de rodar manualmente. Então, como que a gente pode automatizar tudo isso? E aqui eu quero falar sobre dois, né, daí vem o tema da palestra, né, de localhost até produção. Então, a gente quer fazer essa automação tanto no ambiente local quanto numa pipeline, seja para mandar para um ambiente de teste online, né, um ambiente de staging, ou mesmo um ambiente de produção. Então, no ambiente local, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o nosso querido e amado shell script, colocar tudo isso no script, ou até melhor, usar git hooks. Né? A gente pode usar, por exemplo, o pré-commit e o pré-push, que são gatilhos. Né? Eu vou falar um pouquinho mais aqui que são gatilhos do Git. E numa pipeline, a gente pode usar os recursos de pipeline de vários provedores, né? de vários fornecedores. Né? Por exemplo, o GitHub Actions, que é o que a gente vai usar hoje. Pode usar o GitLab. O GitLab tem o CI/CD. Né? Tanto o GitHub quanto o GitLab permitem hospedar código, né, fazer versionamento no Git, e também tem as funcionalidades de pipelines. E também tem o Jenkins, que é uma ferramenta só para fazer CI/CD. Ele não gerencia código, mas coloquei aqui só como referência. Então, vamos fazer primeiro via shell script. A gente pode criar aqui eu chamei aqui de run code check, com .sh. Então, o que eu fiz aqui nesse script? Eu simplesmente joguei todos aqueles comandos que a gente estava lá, eu coloquei na linha 1 o shebang, né, /bin /bash, e só dei um echo para ficar mais visível, né, um echo para cada etapa. Então ele roda PHP lint, depois roda PHP cs, PHP stem, psalm, e os testes. Né. Nesse caso aqui eu rodei, em vez de rodar composer past, eu optei por rodar o PHP artisan test, porque até poderia colocar o Composer Past, mas aí eu precisaria estar com o servidor rodando. E fazendo isso via Laravel, né, com PHP Artisan, ele já sobe o servidor de teste, o servidor nativo, né, o built-in server, e já roda os testes. Então, criando esse arquivo, em seguida eu dou um chmod nele, para dar permissão de execução, e executo o script. Beleza, vai funcionar, vai fazer todos aqueles testes de uma vez só, porém, ainda tem que rodar isso manualmente. Né? Dá para automatizar mais? Dá sim. E é por isso que para isso que a gente pode usar, né, os hooks do Git. O que são hooks? Se você olhar, se você criar um projeto novo, ou mesmo pegar um projeto que você já tem, né, no Git, dá um ls dentro da pasta .git, você vai ver que tem uma pasta chamada hooks. E dentro dessa pasta hooks tem vários arquivos, né, você vê que todos eles estão com a extensão .sample, exceto aqui o pré-push, que eu já criei para testar, mas então ele vem aqui com o pré-push.sample, e eu só criei um pré-push. Tudo isso aqui são simplesmente shell scripts também. Você pode escrever em bash o comando que você quiser, né, e ele vai executar isso aqui conforme o hook que você criar. Então, no pré-push, que foi o que eu criei, quando eu rodar git push, ele primeiro vai executar o script que está aqui, e caso ele rode com sucesso, né, ou seja, se não gerar nenhum erro, se ele der um retorno 0 para o sistema operacional, ele vai executar o push, né, para o Git. Você também pode usar, tem vários outros eventos aqui, ó, tem
tem pré-commit, tem o pré-merge, enfim, tem vários outros aqui. Inclusive tem mais do que esse, na documentação do Git tem vários outros hooks. Mas aqui, para esse tipo de coisa, a gente vai usar geralmente o pré-commit ou o pré-push. E aí vem a dúvida, qual que você deveria usar. E aqui é um pouco de filosofia aqui, né? Em que momento que você quer que o teu código não tenha nenhum erro? Tem gente que diz que você não deve nem sequer fazer um commit de um código com erro, né? Um erro de sintaxe. Tem gente que fala que isso não deveria nem ser versionado. Então, se você for mais estrito, né, mais restrito, então você coloca esse script tudo no pré-commit. Mas você tem que ter a noção de que sempre que você fizer um commit, ele vai fazer análise sintática do linting, né? Ele vai fazer análise estática, ele vai rodar teste automatizado. Então isso toma tempo. E se você colocar no pré-push, ele vai rodar tudo isso só no momento do push. Então assim, por mais que um dev coloque um código quebrado, por mais que ele faça um commit, ele está local na máquina dele, né? Então não vejo como um problema ele ter um código quebrado na máquina dele. Então, eu deixaria só no pré-push. Tá? Logicamente, você pode usar os dois, né? Nada impede de você usar um só. Então, você pode fazer, por exemplo, no pré-commit, você pode rodar as tarefas mais rápidas. Eu vou rodar o PHP-lint e o PHP-CS no pré-commit. Aí, no pré-push, eu rodo os demais, né? O PHP-Stand, o Psalm e o PEST, os testes automatizados. Fica a teu critério, depende do projeto, depende do tamanho da equipe, do tamanho do projeto, mas geralmente essas duas ferramentas. E aqui pensando em CI/CD, para gente rodar tudo isso numa pipeline, nesse caso aqui, como eu estou usando o GitHub, eu criei um arquivo aqui, github/workflows/ci.yaml, aqui onde a gente define uma pipeline para ser executada lá no GitHub Actions. Então aqui do lado esquerdo, no começo do arquivo ali, das linhas 4 a 6, eu defino que eu quero rodar essa pipeline quando fizer um push no branch master. Né? É o único branch que estava no projeto, então, beleza. Eventualmente você vai querer rodar isso aqui no develop ou em branches específicos. Nesse caso eu coloquei só o master. E aqui, a partir da linha 11, tem o jobs, eu defino o nome do teste que eu quero fazer, então eu chamei de Code Analysis and Tests, você pode colocar o nome que você quiser. E aqui eu não vou entrar em detalhes, tem toda a definição, todo o carregamento de código, fazer checkout e tudo mais. E aqui do lado direito, a partir da linha 48, começa o que a gente colocou nos Git hooks. Né? Então aqui a gente vai rodar o PHP-lint, depois a gente vai rodar o PHP-CS, o PHP-Stand, o Psalm e também o PEST. Então, essa pipeline vai fazer todo o build da aplicação. Desculpa, build não, ele vai fazer todo o download das dependências, né, com o Composer, vai preparar tudo, e no final vai rodar aqueles scripts que a gente definiu lá no Composer. E aí, quando você fizer o push, né, o GitHub vai ter lá na aba Actions, ele vai ter um link, né, com a pipeline que foi gerada, inclusive com o nome que eu coloquei lá, né, Code Analysis and Tests. E quando você entrar nesse link, vai ter o log de toda a execução. Né, tinha mais coisa antes disso, tá? Eu deixei aqui só a parte que a gente está falando aqui na palestra. Então, desde o PHP-lint, aqui do lado esquerdo, passou pelo PHP-lint, depois passou no PHP-CS, fez PHP-Stamp, Psalm e o PEST. Então, tudo isso aqui rodou na pipeline. Então, aí você garante que mesmo que o dev não rode localmente, né, aqueles scripts, porque quando você faz um push, né, eu esqueci de falar, mas você consegue contornar aqueles hooks. Então, se você fizer um git push com a opção --no verify, você burla todos os git hooks. Né? Então, é sempre bom colocar isso aqui em pipeline também.
Então, aí você define na pipeline toda essas verificações, e aí só depois disso que você faz o build da aplicação, né? Você faz o deploy dela em seguida para um ambiente seja ambiente de teste ou ambiente de produção. Então, é importante ter nos dois ambientes, né? Tanto local quanto uma pipeline antes de fazer um deploy. Beleza, então vamos fazer um resumo rápido aqui do que a gente falou hoje. A gente falou sobre linting, a gente usa a ferramenta PHP-Lint para fazer análise sintática, para detectar erros de sintaxe no código. A gente falou sobre padronização, usando o PHP-CS, PHP Code Sniffer, seguindo o padrão do PSR12, né, de estilização de código. Falou um pouquinho da análise estática, usando o PHP-Stan e o Psalm, para detectar erros complexos, né, sem precisar executar o código. E a gente falou também de testes automatizados, usando o PEST, pode ser o PHP Unit também. Então, com essas 4 ferramentas, a gente consegue chegar muito próximo de um código estável, né, de um código confiável, sem grandes problemas. Lógico que, né, por exemplo, no teste automatizado, para você prevenir que um erro não volte a acontecer, você tem que escrever aquele teste para fazer aquela cobertura, né? Então, depende também de programar os testes, os casos de teste. E aqui, falando sobre automação, né, o que a gente viu? A gente falou sobre automação em ambiente local e em pipeline. A gente falou sobre JavaScript, maravilhoso JavaScript, e os Git hooks, que, de certa forma, não deixam de ser JavaScript também, né? E na pipeline a gente usou o GitHub Actions, né? Poderia ser GitLab, poderia ser Jenkins, qualquer outra ferramenta que você quiser. A própria AWS também tem os serviços, né? Code Pipeline. Então, a ferramenta fica a critério teu. Sabendo os fundamentos, é o que eu sempre falo, né? Sabendo os fundamentos, você se vira com qualquer ferramenta. E aqui, para finalizar, ou quase finalizar, quero fazer aqui uns agradecimentos especial a todos vocês aqui. Então, começando pelo pessoal da PHP Conference, Galvão, Anderson e toda a equipe que faz a organização. Não, o evento mais longevo de PHP, né? Então, poxa, parabéns a todos os envolvidos aí. Já participei de algumas, né? Então espero que tenha muitas outras ainda pela frente. Agradecer também ao pessoal que faz a comunidade de PHP, né? Que mantém não só o PHP, mas as ferramentas em volta do PHP, né? A gente falou hoje tudo que eu falei aqui é ferramenta de código aberto, né? Mantido pela comunidade. Então, sem todos eles, a gente provavelmente nem estaria aqui, nem existiria a PHP Conference. E também quero agradecer a todos vocês congressistas que estão aqui, prestigiando o evento. E obrigado por estar aqui acompanhando a minha palestra também. Como eu falei das outras vezes, eu sempre participei como congressista. Hoje eu tive a honra aqui de poder compartilhar um pouco com vocês como palestrante. Fala, Roberto. Obrigado, cara. Pessoal, a gente ainda tem um tempinho para pergunta, caso alguém queira fazer, tá?